Havia um banco na praça central. Um banco de madeira, com a tinta descascada pelo tempo, uma das ripas quebrada no meio, que rangia sempre que alguém se sentava nele. A maioria das pessoas evitava aquele banco. Preferiam os outros, mais novos, instalados pela prefeitura na última reforma. Mas para Mateus, aquele era o melhor lugar do mundo. Não pela estrutura, não pelo conforto, mas pela visão estratégica que oferecia. Dali, ele conseguia ver a praça inteira. A entrada do mercado municipal à esquerda. A parada de ônibus à direita. O fluxo de turistas que desembarcavam diariamente dos navios de cruzeiro. As mães apressadas com sacolas de compras. Os vendedores ambulantes montando suas barracas. Os policiais que faziam ronda a cada 2 horas. Mateus tinha apenas 12 anos, mas já havia aprendido lições que muitos adultos demoram décadas para compreender. Ele sabia, por exemplo, que a cidade mudava de cara dependendo da hora. De manhã cedo, antes das 7, era dos trabalhadores. Pessoas sérias, apressadas, com olheiras profundas e passos pesados. Depois das 9, os turistas começavam a aparecer. Eles eram fáceis de identificar, andavam devagar, paravam a todo momento para tirar fotos, sorriam muito, falavam alto em idiomas que Mateus não entendia. E depois das 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr, a cidade se transformava novamente. As luzes dos bares se acendiam. A música começava a ecoar pelas ruas de paralelepípedo. Casais caminhavam de mãos dadas. E pessoas como Mateus se tornavam invisíveis. Porque ninguém quer ver pobreza quando está em férias. Ninguém quer pensar em crianças abandonadas enquanto brinda com vinho caro. Ninguém quer sentir culpa enquanto janta em restaurantes com vista para o mar. Então, Mateus aprendeu a não incomodar. Não pedir. Não se aproximar demais. Ele apenas observava. E sobrevivia. Mateus não nasceu nas ruas. Houve um tempo em que teve uma casa. Pequena, simples, com goteiras no teto e paredes rachadas, mas era um lar. Sua mãe, Dona Lúcia, trabalhava como empregada doméstica em 3 casas diferentes. Acordava às 5 da manhã e voltava depois das 8 da noite, exausta, com as mãos ressecadas de tanto lavar louça e limpar pisos. Mas ela sempre sorria quando via Mateus. Sempre guardava um pedaço de bolo que as patroas davam. Sempre perguntava como tinha sido o dia dele na escola. Mateus lembrava do cheiro da casa. Cheiro de sabão em pó barato e café coado. Lembrava do som da voz da mãe cantarolando enquanto preparava o jantar. Lembrava da sensação de segurança, mesmo com tão pouco. Então, tudo mudou. Dona Lúcia começou a tossir. No início, ela dizia que era só uma gripe. Depois, que era cansaço. Mas a tosse persistiu. Semanas viraram meses. Ela emagreceu tanto que as roupas ficaram largas. Os olhos, antes brilhantes, ficaram fundos e apagados. No hospital público, depois de horas de espera, disseram que era grave. Precisava de tratamento. Medicamentos caros. Repouso. Mas como fazer repouso quando se precisa trabalhar para comer? Como comprar remédios quando mal se consegue pagar o aluguel? Mateus anotou imediatamente. Não porque ela fosse a mais bonita. Não porque fosse a mais bem vestida, embora suas roupas claramente custassem mais do que tudo o que Mateus já tinha tocado na vida. Ele anotou porque ela estava sozinha. E quem está sozinho é vulnerável. Helena parecia ter por volta de 45 anos. Cabelos loiros presos em um coque impecável. Óculos de sol enormes, de marca, que cobriam metade do rosto. Uma bolsa de couro italiana balançando no braço. Sapatos de salto que faziam um som elegante a cada passo no calçamento irregular. Ela caminhava com a postura de quem está acostumada a ser respeitada. De quem nunca precisou pedir nada. De quem tem certeza de que o mundo vai se ajustar aos seus desejos. Mateus reconheceu o tipo. Havia muitas Helenas que passavam por aquela praça. Mulheres ricas, poderosas, confiantes. Elas nunca olhavam para ele. Seus olhos deslizavam por cima dos meninos de rua como se fossem parte da paisagem. Como postes de luz. Como latas de lixo. Mas naquela manhã, Mateus não estava pensando em Helena. Estava pensando nos 2 homens do outro lado da rua. O nome do mais alto era Rogério. Mateus não sabia disso, mas conhecia o tipo. Cabelo raspado,
tatuagem no pescoço, olhos sempre em movimento. Não era um turista. Não era um morador trabalhando. Era um predador. O outro, mais baixo e robusto, ficava sempre meio passo atrás. Mateus aprendeu que esse era o padrão. Um líder, um seguidor. Um que tomava as decisões, outro que executava. Eles estavam observando Helena há pelo menos 5 minutos. Não de forma óbvia. Eles eram profissionais. Fingiam estar conversando entre si, rindo de piadas que ninguém mais ouvia. Mas os olhos deles traíam a verdadeira intenção. Mateus sentiu o estômago apertar. Ele já tinha visto isso antes. Muitas vezes. Turistas distraídos. Ladrões experientes. E no final, sempre a mesma cena, gritos, correria, bolsas arrancadas, celulares desaparecendo em segundos. A maioria das pessoas nunca percebia até ser tarde demais. Helena certamente não estava percebendo. Ela tinha parado em frente a uma loja de artesanato, admirando os coloridos azulejos pintados à mão expostos na vitrine. Com uma das mãos segurava o celular, provavelmente tirando fotos. Com a outra, ajustava os óculos de sol. A bolsa estava pendurada no braço esquerdo, do lado da rua. Rogério fez um sinal discreto com a cabeça para o comparsa. Era agora. Mateus viu tudo em câmera lenta. Os dois começaram a atravessar a rua, aparentemente sem pressa, mas com passos medidos, calculados. Iam chegar pelas costas dela. Um iria distraí-la com um empurrão. O outro arrancaria a bolsa. Em 3 segundos estariam correndo pela viela estreita que dava na favela do morro. 3 segundos e eles desapareceriam. Helena não teria a chance de reagir. E todos que testemunhassem diriam a mesma coisa, aconteceu tão rápido. Mateus não pensou. Se tivesse pensado, provavelmente não teria feito nada. O que um menino de 12 anos, magro, descalço, poderia fazer contra 2 homens adultos? Mas ele não pensou. Ele apenas agiu. Levantou do banco de um salto e começou a correr. Seus pés descalços batiam no calçamento quente. O coração martelava no peito. A respiração curta, ofegante. "Moça!" gritou, com toda a força que conseguiu. Helena não ouviu. Ou ouviu e ignorou, achando que era só mais um menino de rua pedindo esmola. Rogério e o comparsa estavam a apenas 3 metros dela agora. 2 metros. 1 metro. Mateus chegou antes. Agarrou o braço de Helena com força, puxando-a para trás. "Ei! O que você pensa que está fazendo?" Ela gritou, assustada, tentando se soltar. "Me solta." O instinto de Helena foi de autodefesa. Ela achou que estava sendo roubada. Pelo menino sujo, descalço, que tinha acabado de agarrá-la. Foi exatamente nesse momento que Rogério avançou. A mão dele estava estendida, indo direto para a bolsa. Mateus viu. E sem pensar 2 vezes, se jogou na frente. Seu corpo pequeno serviu de escudo entre Helena e o ladrão. "Corre!" Ele gritou, com uma voz que não parecia vir dele, mas de algum lugar mais profundo, mais desesperado. O grito ecoou pela praça. Pessoas viraram a cabeça. Um vendedor de água de cocô largou os cocos na bancada e começou a se aproximar. 2 turistas homens, percebendo a confusão, correram na direção. Rogério xingou baixo. "Vamos!" disse ao comparsa. Os 2 se viraram e correram pela viela, desaparecendo em segundos. Helena ficou paralisada. O mundo parecia ter parado. Seu coração batia tão forte que ela podia sentir o pulso latejando nas têmporas. As mãos tremiam incontrolavelmente. As pernas pareciam feitas de gelatina. Ela olhou para a bolsa, ainda pendurada no braço. Depois, para o menino à sua frente. Mateus estava respirando pesado. O rosto suado. Os olhos ainda alertas, como um animal em estado de vigilância. "Você!" Helena começou, mas a voz falhou. Engoliu em seco e tentou de novo. "Você me salvou." Mateus deu de ombros, um gesto rápido, quase desconfortável. "Eles iam te roubar", disse simplesmente. "Talvez fazer pior." Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela viajava o mundo inteiro. Ficava nos melhores hotéis. Tinha seguranças quando necessário. Mas naquele momento, em uma cidade turística ensolarada, ela tinha estado a segundos de se tornar só mais uma estatística. E quem a tinha salvado? Um menino de rua.
Um menino que ela provavelmente teria ignorado se ele tivesse pedido ajuda. A vergonha e a gratidão se misturaram no peito dela em uma onda confusa de emoções. Por que você fez isso? Perguntou, com a voz embargada. Mateus abaixou os olhos, olhando para os próprios pés descalços, sujos de terra. Porque ninguém merece passar por isso, respondeu baixo. Helena sentiu os olhos arderem. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, ela se sentiu verdadeiramente pequena. O vendedor de água de cocô chegou. Os turistas que tinham corrido para ajudar fizeram um círculo ao redor. Mais pessoas se aproximaram. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Helena explicou, ainda com a voz trêmula. Os turistas ficaram indignados. Como isso podia acontecer em plena luz do dia? O vendedor balançou a cabeça com tristeza. Disse que era comum, que os ladrões sabiam exatamente quando os navios chegavam, que escolhiam as vítimas com cuidado. Alguém disse que ia chamar a polícia. Helena abriu a bolsa e tirou a carteira. Pegue, disse para Mateus, estendendo uma nota de R$ 50. Por favor. É o mínimo que posso fazer. Mateus olhou para o dinheiro. R$ 50 era mais do que ele via em uma semana inteira. Era comida. Era um lugar seguro para dormir. Era sobrevivência. Mas algo dentro dele, algo que sua mãe tinha plantado anos atrás, fez com que ele balançasse a cabeça. Não foi por dinheiro, disse. Helena ficou chocada. O quê? Eu não fiz por dinheiro, Mateus repetiu, olhando nos olhos dela pela primeira vez. Fiz porque era certo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos ao redor ficaram olhando para aquele menino magro, descalço, com roupas rasgadas, que tinha acabado de recusar R$ 50. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Qual é o seu nome? Perguntou suavemente. Mateus. Ela sorriu, mas era um sorriso atravessado de lágrimas. Obrigada, Mateus. De verdade. Seguranças do navio chegaram correndo, atrasados, inúteis. Fizeram perguntas. Anotaram descrições. Disseram que iam aumentar a vigilância. Os turistas tiraram fotos de Mateus. Alguns deram dinheiro, que ele aceitou com gratidão, mas sem entusiasmo. A mulher italiana deu $10 e disse algo em italiano que ele não entendeu. Depois de 15 minutos, a confusão foi se dissipando. As pessoas voltaram às suas rotinas. Os turistas continuaram tirando fotos. O vendedor voltou para seus cocos. E Mateus voltou para seu banco. Aquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela estava no melhor suíte do melhor hotel da cidade. Lençóis de 1000 fios. Travesseiros de plumas. Vista panorâmica para o oceano iluminado pela lua. Mas tudo o que ela conseguia ver era o rosto daquele menino. Os olhos dele. Alertas, mas gentis. Cansados, mas determinados. Helena tinha construído um império. 3 décadas de trabalho duro a tinham transformado de uma garçonete em uma das mulheres mais ricas do país. Ela era dona de uma rede de hotéis boutique espalhados por 15 países. Empregava mais de 3.000 pessoas. Tinha casas em 4 continentes. E o que tudo isso significava? Um menino de 12 anos, que não tinha nada, tinha dado a ela algo que dinheiro não podia comprar. Tinha dado a própria segurança. O próprio bem-estar. Talvez até a própria vida. Sem esperar nada em troca. Helena pegou o laptop e começou a pesquisar. Leis sobre adoção no Brasil. Programas sociais para crianças de rua. Abrigos. ONGs. Possibilidades. Às 3 da manhã, ela finalmente fechou o laptop. E tomou uma decisão. No dia seguinte, Helena voltou à praça. Sozinha desta vez. Sem o grupo de turistas. Sem seguranças. Sem câmeras. Apenas ela e uma mochila com comida que tinha comprado em uma padaria. Mateus ficou surpreso ao vê-la. Você voltou, disse, com uma mistura de confusão e desconfiança. Voltei, Helena confirmou, sentando-se no banco ao lado dele. O banco rangeu. Posso sentar? Mateus deu de ombros. Helena abriu a mochila. Trouxe café da manhã. Você já comeu? Mateus balançou a cabeça. Ela tirou pães, queijo, presunto, suco, frutas. Estendeu tudo para ele. Mateus hesitou, mas a fome falou mais alto. Começou a comer, devagar no início, depois com mais vontade. Você mora aqui?
Helena perguntou gentilmente. Mais ou menos. Tem família? Mateus parou de mastigar. Abaixou o pão. Tinha uma mãe, disse baixo. Ela ficou doente. Depois, ela morreu. Faz 2 anos. Sinto muito. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um momento. O silêncio confortável de quem está começando a se entender. E seu pai? Helena perguntou. Nunca conheci. Minha mãe disse que ele foi embora quando eu era bebê. Você foi para algum abrigo? Mateus assentiu. Fui. Mas, ele parou, escolhendo as palavras. Não era para mim. Então eu saí. Quantos anos você tem? 12. Vou fazer 13 em março. Helena sentiu o peito apertar de novo. 12 anos. A mesma idade do filho de uma amiga dela. Um menino que ia para a escola particular, tinha aulas de tênis, passava as férias em Orlando. E Mateus estava aqui, sozinho, dormindo em bancos. Mas ainda assim, tinha salvado uma estranha. Durante aquela semana, algo extraordinário aconteceu. Helena mudou seus planos. Cancelou o voo de volta. Ligou para a assistente e disse que ia ficar mais uns dias. Remarcou reuniões importantes. E todos os dias, ela voltava à praça. Sempre na mesma hora. Sempre com comida. Sempre disposta a ouvir. No segundo dia, ela trouxe roupas novas. Mateus aceitou, mas com hesitação. Disse que alguém podia roubar enquanto ele dormisse. Helena entendeu. No terceiro dia, trouxe uma mochila com cadeado para ele guardar as coisas. No quarto dia, ela perguntou se ele gostava de ler. Mateus disse que gostava, mas que tinha parado quando saiu da escola. Helena voltou com 3 livros de aventura. Mateus os abraçou como se fossem tesouros. No quinto dia, Helena perguntou se ele já tinha pensado em voltar a estudar. Não dá, Mateus disse. Preciso da rua para sobreviver. Se eu for para a escola, perco o dia todo. E de noite é mais perigoso. E se? Helena começou, depois parou. Respirou fundo. E se você não precisasse mais estar na rua? Mateus a olhou, confuso. Como assim? Helena se ajoelhou na frente dele. Mateus, eu não posso mudar o que aconteceu com você. Não posso trazer sua mãe de volta. Não posso apagar esses 2 anos que você passou aqui. Mas, ela segurou as mãos dele. Eu posso te dar um futuro. Se você quiser. Mateus sentiu algo estranho acontecer. Uma mistura de esperança e medo. De querer acreditar, mas ter medo de se decepcionar. O que você quer dizer? Helena explicou. Falou sobre processos legais. Sobre entrar com pedido de guarda. Sobre uma casa. Uma escola. Segurança. Oportunidades. Por quê? Mateus perguntou, com a voz quebrada, os olhos já molhados. Por que você faria isso por mim? Helena sorriu através das próprias lágrimas. Porque naquele dia, quando você me salvou, você me lembrou de algo que eu tinha esquecido. O quê? Que o que realmente importa não é o que a gente tem. É quem a gente é. E você, Mateus, com apenas 12 anos e sem nada no mundo, você é uma pessoa melhor do que eu jamais fui com tudo que possuo. Mateus não conseguiu mais segurar. Começou a chorar. Um choro profundo, acumulado de 2 anos de dor, solidão e medo. Helena o abraçou, e ele deixou. Pela primeira vez em tanto tempo, ele se permitiu ser criança de novo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa burocrática. Advogados. Assistentes sociais. Juízes. Documentos. Mais documentos. Helena usou toda sua influência para acelerar os processos. Contratou os melhores advogados. Conversou com autoridades. Provou que tinha condições financeiras, estrutura emocional e um plano sólido para cuidar de Mateus. Houve resistência, claro. Algumas pessoas questionaram suas motivações. Será que era só um capricho de milionária? Um projeto de caridade para alimentar o ego? Mas Helena persistiu. E mais importante, Mateus também. Nas entrevistas com assistentes sociais, ele sempre dizia a mesma coisa. Ela apareceu quando ninguém mais ligava. Ela voltou todos os dias. Ela não me tratou como projeto. Me tratou como pessoa. 6 meses depois, a guarda foi concedida. Mateus estava diferente. Não só fisicamente, embora estivesse mais saudável, com o rosto menos magro, o cabelo cortado, roupas que serviam.
A diferença maior era interna. Ele ria agora. Não muito, não de forma exagerada, mas ria. Fazia piadas. Contava sobre o que tinha aprendido na escola. Mostrava orgulhoso as notas boas em matemática. Helena o tinha matriculado em uma escola particular excelente. No início, Mateus se sentiu deslocado. As outras crianças vinham de mundos tão diferentes. Tinham iPads. Falavam de viagens internacionais. Reclamavam de coisas que para Mateus eram luxos inimagináveis. Mas aos poucos, ele encontrou seu lugar. Descobriu que era bom em ciências. Que tinha talento para xadrez. Que as pessoas gostavam quando ele compartilhava suas histórias, não com pena, mas com respeito. Helena comprou um apartamento na cidade onde Mateus cresceu. Disse que era importante ele manter as raízes. Ela passava uma semana por mês lá. O resto do tempo, trabalhava remotamente e viajava quando necessário. Mateus tinha um quarto próprio. Uma cama de verdade, com lençóis limpos e travesseiros macios. Uma escrivaninha para estudar. Prateleiras cheias de livros. Posters nas paredes. Mas o que ele mais valorizava era algo que não podia ser comprado. Era ter alguém que perguntava como foi seu dia. Alguém que o esperava para jantar. Alguém que dizia boa noite e bom dia. Alguém que se importava. 2 anos depois do dia em que se conheceram, Helena e Mateus voltaram à praça. O banco ainda estava lá. Ainda quebrado. Ainda rangendo. Eles se sentaram, lado a lado. Você sente falta? Helena perguntou. De estar na rua? Mateus riu. De jeito nenhum. Mas, às vezes eu penso nas pessoas que ainda estão aqui. E me sinto mal por ter tido sorte. Não foi sorte, Mateus. Foi escolha. Você escolheu fazer o certo naquele dia. E isso mudou tudo. Para mim, talvez. Mas tem outros meninos. Eu sei, Helena disse. Estou trabalhando nisso. Ela tinha começado uma fundação. Focada em crianças de rua. Não era caridade vazia. Era um programa estruturado. Educação, moradia, apoio psicológico, preparação para o mercado de trabalho. O nome da fundação? Projeto Mateus. Você me deu um futuro, Helena disse. Agora vamos dar futuro para outros. Mateus sorriu. Não aquele sorriso tímido de antes, mas um sorriso cheio, verdadeiro. Obrigado, ele disse. Eu que agradeço. Todo dia. Eles ficaram ali mais alguns minutos, observando a praça. Turistas passavam. Vendedores montavam suas barracas. A vida continuava seu fluxo constante. Mas para eles, naquele banco quebrado, tudo tinha mudado. Às vezes as pessoas perguntam a Mateus o que ele ganhou naquele dia. Alguns esperam que ele diga dinheiro, ou uma casa, ou educação. E sim, ele ganhou tudo isso. Mas não foi isso que mudou sua vida. O que realmente mudou foi ter alguém que o viu. Não como um menino de rua. Não como um projeto. Não como um número em uma estatística. Mas como Mateus. Uma pessoa. Com valor. Com dignidade. Com futuro. E Helena. Ela também ganhou algo inesperado. Ganhou a lembrança de que riqueza não se mede em contas bancárias. Que sucesso não se mede em propriedades. Que uma vida bem vivida se mede em vidas tocadas. Hoje, Mateus estuda engenharia. Quer construir casas melhores, mais baratas, para pessoas como ele foi. Helena continua viajando o mundo, mas agora sempre reserva tempo para visitar os projetos da fundação. E às vezes, quando a vida fica complicada demais, quando as reuniões de negócios parecem intermináveis, quando o estresse aperta, Helena fecha os olhos e lembra daquele dia. Do menino descalço que salvou sua vida. E que, sem saber, salvou também sua alma. O inesperado que Mateus ganhou não foi riqueza material. Foi o direito de sonhar. O direito de acreditar. O direito de ter futuro. E isso, nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Mas um coração corajoso pode dar de graça.